no Brasil não é praticado de forma velada, mas sim escancarada, especialmente considerando os aspectos estruturais e institucionais. As oportunidades no mercado de trabalho, a distribuição de renda, o percentual da população carcerária e as condições desiguais de moradia só ressaltam isso. A gente entra, ele já pega uma bolsa, põe do lado, se tá na frente, põe atrás, sabe? Não quer sentar perto de mim, eu nem ligo pra isso. Eu não sou ladrão não, só tá pensando errado. O jeito que olha pra gente, a gente já sente, né? Quem nunca foi vítima de racismo no ônibus, no trem, no metrô, provavelmente já foi testemunha. O rapaz chegou com um pacote de bolacha e entregou para outro passageiro negro, acreditando que ele era morador de rua. Por que ele chegou a essa conclusão, não sei. Eu trabalhava numa lanchonete que tinha uma funcionária que ela era bem morena. E ela disse que uma vez estava no trem e tinha duas meninas bem branquinhas. Aí falou assim para ela, quer banana? E olhando para ela, quer banana? Pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que circular pelas cidades é um desafio para pessoas negras. 33% dos negros entrevistados responderam que já sofreram racismo no transporte público. 65% dos trabalhadores negros do transporte foram vítimas de preconceito durante o expediente. 72% dos participantes, brancos ou negros, presenciaram uma situação de racismo nos seus deslocamentos. O seu Domingos atravessou a rua correndo para pegar o ônibus, junto com um colega negro. Quando vi daqui a pouco a viatura atrás de nós, né, parou aqui assim, aí o cara abordou ele, né, e perguntou para mim assim, o senhor tá bem? Falei, sabe o que é isso aí? Falei, isso aí é puro racismo. Falei, porque você é uma pessoa de cor, eles acham que tem um branco e um preto, o branco está sendo molestado ou está sendo roubado. Segundo a pesquisa, as formas de discriminação mais comuns são menosprezo, abordagens desrespeitosas, agressões verbais e expressões racistas. 69% dos entrevistados consideram racismo comum no dia a dia. 25% acreditam que essas atitudes não são punidas. Hoje nós estamos aqui com a professora Dina, ela é professora aqui da nossa escola, e vamos fazer algumas perguntas para ela sobre o nosso trabalho, que o tema é racismo. Olá, gente, bom dia. Professora, você acha que a educação pode melhorar o racismo? Bom, não sei se seria melhorar, mas nós temos uma grande responsabilidade. Através da educação, nós nos tornamos pessoas muito mais sensitivas. Pessoas a qual nós podemos compreender que o racismo ele é algo que não cabe mais no nosso país. Muito tempo atrás, o racismo era uma coisa que as pessoas passavam despercebido. Mas hoje, através da educação, que é o ponto de partida para o crescimento do ser humano, não, o racismo não tem mais espaço. E em cada lugar que você vai, que você vê uma pessoa sofrendo racismo, as pessoas por si só já tomam essa dor e já partem em defesa. E realmente o racismo, ele é crime. Ninguém pode ser condenado, pode ser julgado por ter uma pele escura. Isso chama-se ignorância. Racismo é ignorância. Professora, você já percebeu qualquer gesto de discriminação com algum familiar? Bom, como eu estava conversando com vocês antes, que familiar não, mas eu entendo o porquê da pergunta. Mas eu já vivi situações de racismo comigo mesma e também já presenciei com outras pessoas, né? E quando você toma consciência de que o racismo é crime, você não consegue aceitar mais, nem com você e nem com os outros. E para a senhora, o que significa a cor da pele? Na verdade, a cor da pele é um processo que a gente precisa entender dentro da ciência, né? A cor da pele nada mais é do que um tipo de... Eu não sei explicar bem porque isso é científico, mas é melanina que tem na pele. As pessoas que têm uma cor mais clara é porque não tem... Eu acho que é vitamina, se a gente vai enganar. Melanina. Eu sou morena, mas é porque eu tenho mais melanina no meu corpo do que quem é branco. E essa cor, ela não significa nada. O que significa para cada pessoa, nós não temos que ser caracterizados pela nossa cor da pele. Nós temos que ser caracterizados pela alma, pela maneira como você é com o outro, de como você vê o outro. A empatia que você tem com o outro é muito mais importante do que a cor da pele. E nesse tempo que a senhora está no ambiente escolar, houve alguma situação ou presenciou algum ato de racismo? Olha, eu estava conversando com vocês antes. Eu aqui no ambiente escolar nunca percebi. E é uma das coisas que me orgulha muito, porque a nossa escola é uma escola que tem diversas cores de pessoas. Nós temos pardos, nós temos negros, nós temos gays, nós temos lésbicas. E o que a gente não percebe e não vê, e é porque não tem, porque a gente entra em todas as cores. A gente observa que existe uma unificação. E isso é interessante porque significa que essa geração, quando ela estiver adulta, ela já está educada sobre esse processo de socialização. E é importante a gente interagir. Aqui na nossa escola é um ambiente verdadeiramente de paz quanto a isso. Eu nunca presenciei, mas eu acredito que eu não presenciei realmente por não haver. Muito obrigada, professora.
professora, por ter tirado esse tempo para responder essas perguntas. Obrigada, gente. Eu desejo que vocês compreendam, tá? E se tiver saindo, ou se precisarem da gente, a gente está aqui para colaborar. Um abraço e sucesso para todos. Bom dia, hoje vamos entrevistar o aluno João Vitor, do primeiro F. João Vitor, na sua opinião, o racismo é um tema discutido em sala de aula? Sim. Você já presenciou alguma situação? Sim, tipo no ônibus. O cara foi para pagar a passagem e uma mulher, só porque o cara era negro, as pessoas não queriam que o cara entrasse dentro do ônibus. Tipo, falando que o cara tava sujo, que ele tava fedendo, esses trocos. Aí, pela muita população de pessoas brancas, o cara não pode entrar dentro do ônibus. A consciência negra é basicamente o orgulho da cor da pele negra. A ideia foi extraída dos movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade racial. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. E o símbolo da luta da resistência é a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade. O que é consciência negra? Muitas pessoas erroneamente dizem que não se deve celebrar a consciência negra, e sim a consciência humana. Isso, no entanto, é uma ideia que pode até ter surgido com boas intenções, mas acabou prestando um desserviço à luta contra o racismo e a favor da igualdade racial. Historicamente, a sociedade sustentou-se por meio de uma relação desigual entre pessoas por vários fatores. Os principais fatores de desigualdade são gênero, cor da pele, sexualidade e condições socioeconômicas. Tradicionalmente, os espaços de poder da sociedade são reservados a homens héteros, cisgêneros, brancos e ricos. Mesmo nas chamadas micro-relações, nas pequenas relações de poder cotidianas, a tendência é que o homem tenha mais poder a privilégio social em relação à mulher. Os héteros também o têm em relação à população LGBTQIA+. Os brancos também possuem esse privilégio e esse poder desproporcional em relação à população preta. Isso evidencia, a partir de uma leitura materialista da história, que as relações sociais são desiguais e que é preciso corrigir essa distorção para que a sociedade evolua. Para levar a riqueza da cultura africana ao povo afrodescendente de países colonizados por europeus e também para os próprios povos africanos, que ainda sofrem as consequências do colonialismo de exploração em seu continente, o poeta e escritor martinicano Aimé Césaire criou o termo negritude, que se tornou uma corrente literária e um movimento cultural. A ideia é a de que há uma essência cultural, a negritude, em todos os descendentes de africanos que sofreram a diáspora forçada por europeus. A ideia de uma consciência negra não surge exatamente a partir do conceito de negritude, mas tem muito a ver para unificar o povo preto em torno de sua luta contra séculos de escravização após a abolição da escravatura no Brasil. Passou-se a pensar em uma forma de unir a população preta e conscientizá-la de sua cultura, da luta diária das pessoas pretas e do valor de ser preto. O objetivo é ainda parecido com o da negritude, mas vai além, pois indica às pessoas pretas que, apesar de elas não ocuparem muitos lugares de destaque na sociedade dominada por pessoas brancas, elas merecem destaque por sua intensa luta. A consciência negra é isto, um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta de pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. Apesar do protagonismo negro nessa consciência, que mais do que uma ideia ou um conceito é uma espécie de práticas que dá movimento aos movimentos sociais, podemos esperar que a partir do choque com a consciência negra, as pessoas brancas repensem suas práticas. Nelson Mandela foi o principal líder político da história da África do Sul. Também conhecido como Madiba, Mandela lutou contra o regime racista, presente em seu país entre 1948 e a década de 1990. Ele se tornou referência mundial na busca por uma sociedade igualitária. Nascido em uma família de aristocracia,
Mandela teve influência cultural europeia e africana em sua formação intelectual. Na década de 1940, passou a atuar no Partido Político Sul-Africano, Congresso Nacional Africano, que lutava pelos direitos dos negros e contra a política segregacionista. Mandela defendia a desobediência civil contra o regime para bular as leis que separavam negros e brancos em espaços públicos.